nós falamos sobre o início da contraofensiva ucraniana, e esta contraofensiva ucraniana, que foi anunciada por vários canais, por várias fontes abertas, tanto russos como ucranianos, agora há pouco foi objeto de um desmentido do Ministério da Defesa da Rússia, mas não é um desmentido tão abrangente como pode parecer inicialmente. E eu vou dizer para vocês o porquê. Porque eles disseram, o Ministério da Defesa da Rússia, para todos vocês que acompanharam a nota, disse o seguinte, que Zaporízhia está calmo, que Kherson está calmo e que haveriam várias tentativas, teriam ocorrido durante esta tarde, horário de Brasília, várias tentativas ucranianas de penetrar na região de Bakhmut. E que ali os russos teriam resistido a estas tentativas. Então nós vamos para uma certa, mais uma vez, consolidação da ideia de que sim, a contraofensiva ucraniana aparentemente começou, nem que sejam inicialmente pequenos grupos de reconhecimento, mas as pequenas regiões na cidade de Bakhmut, que durante todo esse tempo permaneceram nas mãos dos ucranianos, assim como as concentrações de tropas que foram recentemente bombardeadas em Chasiv Yar, estão servindo de alguma forma para que estas incursões aconteçam. Os russos, nesse comunicado, disseram que foram 8 tentativas apenas na tarde dessa quinta-feira, e no comunicado oficial eles dizem que rechaçaram todas essas 8 incursões. O líder do Grupo Wagner, por sua vez, em seus canais de comunicação, inclusive no Telegram, diz que alguns flancos teriam sido tomados pelos ucranianos, enquanto os russos e o Grupo Wagner têm problemas de comunicação, principalmente entre a 72ª Brigada e o Grupo Wagner, que, segundo ele, estaria fazendo ainda alguns avanços. Vejam o cenário do canal. Mário Silva, um abraço. Vejam o cenário da cidade. O que se diz hoje por parte dos russos, basicamente seria o seguinte, que eles seguem avançando até 220 metros em algumas regiões, mas que em alguns flancos teria ocorrido penetração dos ucranianos. Isso é a palavra do chefe do Grupo Wagner, que tem dado uma série de declarações muito contraditórias, uma declaração em um dia que é absolutamente contraditória com aquele da no outro dia. A gente está tendo, inclusive, dificuldade para interpretar, e eu acho até que é muito desnecessário que nós façamos essas interpretações de maneira corriqueira, até dando mais importância, eventualmente, que os comunicados oficiais do Ministério da Defesa russo. Fontes abertas. Declarações dos dois Ministérios da Defesa, declarações das mídias, de um lado e de outro, e também as conversas que tivemos nesta tarde e noite, já chegando, em São Paulo, com algumas fontes de informação que temos na Europa, basicamente, que no momento em que eu ouvi as primeiras notícias, fui consultar, inclusive uma dessas fontes foi aquela que primeiro me alertou sobre a possibilidade que em Bakhmut estivessem acontecendo tentativas de incursão dos ucranianos.